de processos por injúria, processo por discriminação religiosa, racial, processos por desrespeito aos postulados religiosos da nossa religião, que é uma garantia constitucional. A liberdade de crença, a liberdade de culto, porque assim como eles querem exercer o seu culto, o seu mistério de pregar o seu evangelho, pregar aquilo que eles entendem que é a sua verdade, nós também temos essa proteção constitucional de podermos pregar a quem quer que seja, em qualquer lugar do mundo, da terra, os nossos postulados, a nossa fé, a nossa crença. Então ninguém, assim como nós não temos o direito de menosprezar, de vilipendiar o culto evangélico, ou cristão, ou católico, ou qualquer um outro culto, eles também não têm o direito de publicar esse tipo de artigo. Poderia ser uma coisa particular entre eles e a comunidade, mas como publicaram, está aqui num blog que hoje eu estou aqui comentando, a ofensa se configurou. Quer dizer, a materialidade, nós estamos diante aqui da materialidade e da autoria. E temos também a vítima. Quem é a vítima? Somos nós, os praticantes, os adeptos do culto afro-brasileiro no Brasil. Agora, sobre essa recomendação, sobre essa nota que ele dá no rodapé da matéria, em que ele fala: graças a Deus, essas religiões afros estão em decadência no Brasil e no mundo. O evangelho está suprimindo todas elas. Elas vão desaparecer por completo desse país. Embora eu não concorde, tá, com essa premissa desse blog, do autor desse blog, mas eu entro num processo de reflexão. Então nós que temos conhecimento, nós que somos pesquisadores, que somos divulgadores da nossa religião, e temos um conhecimento do embate diário que acontece dentro da nossa casa de santo, porque nós temos um embate diário, não só internamente, mas também lá fora, com os nossos opositores, com os nossos perseguidores. Então nós temos que abrir o olho, nós temos que tomar muito cuidado para que essa premissa aqui desse idiota que diz que graças a Deus essas religiões afros estão em decadência não venha a acontecer. Porque na realidade a nossa religião, ela não está desaparecendo, ela está passando por um processo, de filtragem. Por quê? Porque a religião afro-brasileira, não resta a menor dúvida que no passado ela já agregou um número bem maior de pessoas. Mas devido ao sacrifício que é você se dizer assim, não, eu sou um adepto do candomblé, porque o que leva você a ser um adepto do candomblé, principalmente do culto afro-brasileiro, é a fé. É a fé. Por quê? Porque na nossa religião é o sacrifício, é o joelho no chão, é a lágrima de sangue, é o suor vertido na invocação de uma graça, na invocação de uma situação melhor para nós, para o nosso semelhante, para os nossos familiares. Nas demais religiões, né, é mais fácil, você toma de uma Bíblia, bota debaixo do braço e vai para um templo, seja ele evangélico, seja ele católico, não se exige muito sacrifício. Então na nossa não, só permanece aquele que realmente é fiel, porque o candomblé só quer o verdadeiro fiel, e não o fiel por se dizer fiel. Por quê? Porque aqui é sacrifício, é sofrimento, é dor. Mas nunca o isolamento, porque nós candomblecistas, nós nunca estaremos sozinhos, nós nunca estaremos isolados, porque nós temos, acima de tudo, não a figura do zelador de santo, da zeladora, da sacerdotisa e do sacerdote. Não, mas a figura de quem? De Olorum, de Deus, e das divindades da natureza. Dos orixás, dos voduns, dos inquices, e abaixo dele, os encantados, os exus, egus, as pombagiras. Nós temos do nosso lado os caboclos, as crianças. Nós nunca estamos sozinhos. Um verdadeiro espírita, um verdadeiro fiel do culto afro-brasileiro, seja ele do Molocô, da Umbanda, da Quimbanda ou do Candomblé, ele nunca estará sozinho. Ele sempre estará protegido, porque o portal da sua casa, da sua vida, foi ungido pelo sangue do Cordeiro, mas é aquele Cordeiro no sentido que protege a todos os seres humanos.
independente da sua convicção religiosa, independente do seu dogma religioso. E nós, a nossa casa, o nosso corpo, a nossa alma foi ungido pelo sangue do Cordeiro com toda certeza. E nós não vamos nos melindrar com esse tipo. Então eu, João Batista de Airá, se eu trago isso aqui, é porque isso está público. Então isso merece. Eu estarei mandando para a comissão contra a intolerância, que tem a direção do nosso irmão, o Ivani dos Santos. Estarei mandando, tá, essa pérola, essa e outras pérolas, para que providências sejam tomadas nesse sentido, porque assim como eu li, outras e outras pessoas podem ler. Então isso aqui é um denegrimento. Eles estão denegrindo a nossa imagem, eles estão desrespeitando um princípio constitucional que dizem que nós temos que respeitar o direito de culto e o direito de crença de todo e qualquer cidadão brasileiro. Então, quando ele diz que nós cultuamos os demônios, que os nossos cânticos, né, são de louvação aos demônios, aos espíritos malignos, então imagina se eles escutarem aquela cantiga que nós muito vulgarmente, muito comumente, nós cantamos nas rodas, né, do tambor de Exu. Exu, que tem duas cabeças, mas ele olha a sua banda com fé. Exu, que tem duas cabeças, mas ele olha a sua banda com fé. Mas ele é Satanás do inferno e a outra é de Jesus Nazaré. Uma é Satanás do inferno e a outra é de Jesus Nazaré. Gente, normalmente as pessoas ouvem esse cântico, todo em qualquer roda de tambor de Exu, se entoa esse cântico. Mas ele vem, na realidade, ele vem impregnado de uma mensagem de positividade muito grande. Então nós não estamos aqui dizendo que o nosso Exu, tá? O nosso Exu cultuado, o espírito de luz, que ele tem rabo, tem chifre, que ele é o Satanás, que ele é o tifo, que ele é o coisa ruim. Não, nós estamos dizendo aqui que nós temos a proteção de Deus e que nós somos o misto do bem e do mal, e não de Deus e o demônio. Então, esse cântico vem dizendo, se você não olhar introspectivamente, religiosamente para dentro de si, você poderá desenvolver muito mais o lado demoníaco, porque o mal, ele não sai debaixo da terra, ele não está nas estradas, ele está dentro de nós, porque nós somos bipolares. Nós temos o lado bom e o lado ruim. Então, é esse lado de Jesus de Nazaré, que é o lado bom, e o lado de Satanás do inferno, como vulgariza esse cântico. Mas eles não sabem disso por conveniência, e se sabem, eles não levam em consideração isso por conveniência. Então isso é um cântico que chama a atenção, é um cântico de advertência que nos chama à reflexão para termos o cuidado com essa bipolaridade que nós temos, o lado bom, o lado anjo e o lado demônio. O lado demônio estaria ligado ao Satanás da Igreja Católica, que tem rabo, que tem chifres, coisas tais. Coisa que na nossa religião nós não cultuamos demônio, nós não temos. A Umbanda, no passado, devido ao sincretismo, associou o nosso Exu com o demônio da Igreja Católica, quando eram vendidas nas casas de Umbanda, artigo de Umbanda e Candomblé, aquelas imagens de Exu que já hoje não se faz mais, que tinha rabo, que tinha chifre, tudo hoje os fabricantes não fabricam mais. Por quê? Porque hoje é uma concepção moderna, há um entendimento mais aberto de que o nosso Exu, o nosso compadre, a nossa comadre, a nossa pombagira, ele não tem rabo, ele é um espírito, não tem nada a ver com aquele mito da Igreja Católica chamado o anjo decaído do céu, o Lúcifer, o Belo, não tem nada a ver com aquilo. Tá? Primeiro que aquilo é uma falácia, é um mito, uma mitologia que a Igreja Católica criou para que pudesse justificar as suas invasões ao mundo com as suas chamadas cruzadas. Era uma época, eu lendo recentemente com o meu filho sobre a Inquisição, viu, Nelson? A Inquisição era interessante. O inquisidor, ele era
pervertido, ele era tarado, era tudo quanto não presta. Então, quando ele via uma garotinha nova, bonita, ele abusava daquela moça, ele abusava, né? Ele estuprava, ele praticava sevícias sexuais com aquela moça. E a moça, então, quando ia para o Conselho de Inquisição denunciar aquele inquisidor por aqueles atos perversos, de perversão, você sabe o que o conselho decidia? Decidia que, na realidade, ela era bruxa porque foram os demônios que ela trazia, tá? Fizeram com que ele fizesse aquilo com ela. Quer dizer, o inquisidor, o tarado, o pervertido, ele ainda tinha a proteção ainda do seu conselho de sentença, dos inquisidores mores, né, os maiores, né, dizendo que não, que realmente ela era porque ela tinha exercido o fascínio, um domínio, né, demoníaco sobre o inquisidor, a ponto dele ficar fora de si, das suas razões, e cometer contra ela aqueles atos insanos. Para você ter uma ideia, né, dessa beleza que é essa história religiosa, cristã. Então é por isso é que hoje nós temos movimentos no mundo inteiro. Está aqui essa notícia postada sobre a troca, né? A troca de Bíblia por livros pornográficos. Enfim, por quê? Porque hoje as pessoas estão interpretando muitas passagens da Bíblia e que não tem nada a ver com a nossa realidade. E quando você se depara com esse tipo de blog que falam e que cometem, porque são crimes cometidos contra a nossa religião. Então nós não temos, eu não posso me acovardar diante de tais fatos, porque está aqui, está escrito. Se fossem palavras, as palavras se perdem no ar, as palavras o vento leva, mas aqui não estão escritos, né? Existe até uma locução latina que diz assim, ó, verbum ad verbum, palavra por palavra, e diz também, as palavras se perdem no ar, e os escritos permanecem. É isso mesmo, script manem, script jus, mais ou menos assim, que diz assim, as palavras perdem-se no ar, e os escritos, estes permanecem. Então está escrito aqui, malandro. Escreveu, malandro, malandrão, não é? Você tem a proteção de Deus, só você que tem. Tu escreveu, está aqui, ó. Vai sentar bonitinho. Eu quero até aproveitar, que eu estou falando de processo, tá? Então, como eu atuo no campo criminal, principalmente no tribunal de júri, sobre a lei 11.689. Por favor, uma parte aqui. É a Mãe Rose da Oxum e Iansã. Então, eu quero pedir na pessoa do nosso presidente da comissão religiosa, Ivani dos Santos. Ivani o senhor. Babalaô. Babalaô, Ivani dos Santos, que mostre a nós todos da nação que ele vai tomar e que ele tome, por gentileza, as providências. Está dito. E com certeza nós vamos estar mandando amanhã, com certeza, para Não, eu vou mandar, eu tenho que mandar isso aqui à prova. Se eu falei, eu vou mandar. Eu vou mandar para ele, para a comissão, essa matéria aqui para tomar as providências, porque o órgão é um órgão financiado pelo governo, tem a obrigação, tem o dever legal, assim como tomou à frente de muitas batalhas aí, nós sabemos disso, de tomar as providências jurídicas sobre isso. Embora eu, como particular, possa também encetar uma ação contra esse blog, contra os seus autores, mas a autoridade maior é da Comissão contra a Intolerância. Bem, na pessoa do presidente, com toda certeza, a mãe Rose da Oxum disse com muita propriedade, pragmaticamente, finalisticamente, como ela é a Mãe Rose do Ogum Xoroquê e da minha mãe Oxum e da minha mãe Iansã. Bem, aproveitando esse embalo aqui, esse gancho, eu quero falar para vocês sobre algumas modificações que ocorreu na lei do Tribunal do Júri, já que a gente está falando de crime, né? A lei do Tribunal do Júri, ela sofreu algumas modificações. Por exemplo, isso aqui vai para aquelas pessoas que estão aí acostumadas a cometerem crimes, delitos, né? E ficarem na certeza de uma impunidade por conta da morosidade da justiça, por conta da morosidade provocada, de testemunhas que não são localizadas, testemunhas que nunca existiram, enfim, aquilo vão protelando, e o processo vai se arrastando anos e anos, décadas a décadas. Gente, a realidade agora é outra. A Lei 11.689 de 2008, ela modificou, principalmente aqui os crimes contra a vida, que é de competência do Tribunal do Júri. Muito bem. Para vocês terem uma ideia,
todos os atos que levavam anos para serem praticados, eles foram unificados. Eles foram unificados. Que vai da denúncia até a pronúncia, que era justamente a parte do processo crime